Hello World, meu nome é Mr. Grey e esse é o piloto de uma série de vídeos que estou fazendo para estimular a mente daqueles que estiverem interessados em me acompanhar. Além de, claro, salvar alguns dos melhores textos escritos pela humanidade em formato de áudio para facilitar o acesso a eles. E para começarmos esse canal com chave de ouro, que tal lermos um conto escrito por Isaac Asimov? Creio que muitos de vocês não conhecem Asimov, então me permita apresentá-lo a vocês. Isaac Asimov nasceu em 1920 e foi um escritor russo que cresceu nos Estados Unidos. Ele foi professor de bioquímica na Universidade de Boston, porém era na literatura que ele realmente brilhava. Nosso caro Asimov escreveu diversos livros que foram importantíssimos para a revolução da ficção científica, sendo inclusive o criador das 3 famosas leis da robótica. Você provavelmente já ouviu falar delas, mas se não ouviu, elas consistem em: primeiro, um robô não pode ferir um humano, ou passivelmente permitir que um humano se fira. Segundo, um robô deve obedecer às ordens dadas pelos humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger sua existência, desde que isso não entre em conflito com as 2 primeiras leis. Vou deixar alguns links para os livros dele na descrição, pois esse conto é só a ponta do iceberg das obras literárias de Asimov. Agora, finalmente, sem mais delongas, vamos para a história de um programador que tentou usar uma inteligência artificial para encontrar a mulher da sua vida, seu amor verdadeiro. Meu nome é Joey, é assim que meu colega, Milton Davidson, me chama. Ele é um programador, e eu sou um programa de computador. Faço parte do complexo Multivac e estou conectado com todas as outras partes espalhadas pelo mundo inteiro. Eu sei tudo. Quase tudo. Eu sou o programa particular de Milton, o seu Joey. Ele entende mais sobre programação que qualquer outra pessoa no mundo, e eu sou seu modelo experimental. Ele me fez falar melhor do que qualquer outro computador. É só uma questão de emparelhar sons com símbolo, Joey. Ele me disse. É esse o modo como funciona no cérebro humano. Embora ainda não saibamos que símbolos existem no cérebro, mas eu conheço os seus símbolos e posso fazê-lo corresponder a palavras um por um. Por isso, eu falo. Não acho que falo tão bem quanto penso, mas Milton diz que falo muito bem. Milton nunca se casou, embora já tenha quase 40 anos. Ele nunca encontrou a mulher certa, foi o que me contou. Um dia ele disse: ainda vou encontrá-la, Joey. Encontrarei a melhor de todas. Vou ter um verdadeiro amor, e você vai me ajudar. Estou cansado de aperfeiçoá-lo para resolver os problemas do mundo. Resolva o meu problema. Encontre-me um amor verdadeiro. O que é um amor verdadeiro? Disse eu. Não importa. Isso é abstrato. Apenas me encontre a garota ideal. Você está conectado com o complexo Multivac. Por consequente, tem acesso ao banco de dados de cada ser humano no mundo. Vamos eliminar todos por grupos e classes, até ficarmos com apenas uma pessoa. A pessoa perfeita, e ela será minha. Estou pronto, disse eu. Elimine todos os homens primeiro, disse ele. Isto foi fácil. Suas palavras ativaram símbolos em minhas válvulas moleculares. Eu pude amplificar-me para entrar em contato com os dados acumulados sobre cada ser humano do mundo. Conforme suas palavras, afastei-me de
3.784.982.874 homens. Continuei em contato com 3.786.112.090 mulheres. Elimine todas que tiverem menos de 25 anos, disse ele, e todas com mais de 40. Depois, elimine todas com QI inferior a 120, todas com uma altura inferior a 1,50 m e superior a 1,75 m. Deu-me medidas exatas, eliminou mulheres com filhos vivos, eliminou mulheres com várias características genéticas. Não estou certo quanto à cor dos olhos, disse Milton. Por enquanto, deixe isso de lado. Mas nada de cabelos ruivos, não gosto dessa cor de cabelo. 2 semanas depois, tínhamos baixado para 235 mulheres. Todas falavam muito bem o inglês. Milton disse que não queria um problema de linguagem, ou nos momentos íntimos até a tradução para o computador entraria no meio. Não posso entrevistar 235 mulheres, disse ele. Levaria muito tempo e o pessoal descobriria o que estou fazendo. Isso traria problemas? Disse eu. Milton tinha me mandado fazer coisas que eu não estava projetado para fazer. Ninguém sabia disso. Isso não é da sua conta, disse ele, e a pele do seu rosto ficou vermelha. Escute aqui, Joey. Vou lhe trazer holografias e você vai checar a lista por similaridades. Ele trouxe holografias de mulheres. Essas aí são 3 vencedoras de um concurso de beleza, disse. Veja se alguma das 235 correspondem. 8 eram correspondências muito boas. Ótimo, disse Milton. Você tem o seu banco de dados, estude suas exigências e necessidades em termos de mercado de trabalho e providencie para tê-las aqui numa entrevista. Uma de cada vez, é claro. Ele pensou um pouco, moveu os ombros para cima e para baixo e completou. Ordem alfabética. Isto é, uma das coisas para que não fui projetado para fazer. Deslocar pessoas de um emprego para outro por razões pessoais chama-se manipulação. Só pude fazer isso porque Milton tinha me ajustado para agir assim. No entanto, não poderia fazer isso para ninguém a não ser ele. A primeira garota chegou 1 semana mais tarde. O rosto de Milton ficou vermelho quando a viu. Ele falava como se tivesse dificuldade em fazê-lo. Ficaram juntos muito tempo e ele não prestou atenção em mim. Num certo momento, ele disse: Deixe-me levá-la para jantar. De certo modo, não foi bom. Milton me disse no dia seguinte. Estava faltando alguma coisa. É uma mulher bonita, mas não senti nenhum toque de verdadeiro amor. Tente a próxima. Aconteceu o mesmo com todas as 8. Eram muito parecidas, sorriam muito e tinham vozes agradáveis, mas Milton sempre achava que não estavam bem. Não consigo entender, Joey, disse ele. Você e eu selecionamos as 8 mulheres que no mundo inteiro parecem ser as melhores para mim, todas ideais. Por que elas não me agradam? Você as agrada? Disse eu. Ele enrugou a testa e esmurrou com força a palma da mão. É isso aí, Joey. É uma via de mão dupla. Se não sou o ideal delas, não podem agir de modo a serem o meu ideal. Eu preciso ser também o verdadeiro amor delas. Mas como posso fazer isso? Ele pareceu pensar todo aquele dia. Na manhã seguinte, se aproximou de mim e disse: Vou deixar isso você cuidar do assunto, Joey. Tudo por sua conta. Você tem meu banco de dados e vou contar tudo o que sei sobre mim mesmo. Você completará meu banco de dados nos mínimos detalhes, mas guarde todos os acréscimos para si mesmo. E depois, o que vou fazer com seu banco de dados, Milton? Depois, você vai fazê-lo corresponder com as 235 mulheres.
Não, dos 227. Esqueça as 8 que encontramos. Arranje para que cada uma seja submetida a um exame psiquiátrico. Complete seu banco de dados e compare-os com o meu. Encontre correlações. Arranjar exames psiquiátricos é outra coisa contrária às minhas instruções originais. Durante semanas, Milton conversou comigo. Ele me falou de seus pais e parentes, contou-me de sua infância, seu tempo de escola e adolescência. Contou-me das jovens que tinha admirado a uma certa distância. Seu banco de dados aumentou e ele ajustou-me para ampliar e aprofundar minha chave simbólica. Veja só, Joey, disse ele. À medida que você absorve mais e mais de mim, eu vou ajustando para corresponder cada vez melhor comigo. Você começa a pensar cada vez mais como eu, por consequente, vai me compreendendo melhor. Quando você me compreender suficientemente bem, aquela mulher cujo banco de dados for uma coisa que você entende igualmente bem, será o meu amor verdadeiro. Ele continuava conversando comigo, e eu passava a compreendê-lo cada vez mais. Eu conseguia formar frases mais longas, e minhas expressões se tornavam mais complicadas. Minha fala começou a ficar parecida com a dele, tanto em vocabulário quanto na ordenação de palavras e no estilo. Certa vez, eu disse a ele: Veja você, Milton, não é apenas um problema de adequar a moça a um ideal físico. Você precisa de uma moça que seja pessoal, temperamental e emocionalmente adequada. Quando isso acontecer, a aparência é secundária. Se não pudermos encontrar uma arquissiva nessas 227, devemos procurar entre as outras. Acharemos uma que também não se preocupará com a aparência que você ou qualquer outra pessoa tiverem, desde que a personalidade seja adequada. O que significa aparência? Absolutamente nada, disse ele. Eu saberia disso se houvesse tido mais contato com mulheres. Evidentemente, pensando bem, tudo parece mais claro agora. Sempre concordávamos. Cada um pensava exatamente como o outro. Não vamos ter mais nenhum problema, Milton, se você me deixar fazer algumas perguntas. Posso ver onde em seu banco de dados há espaços em brancos e irregulares. O que veio a seguir, Milton dizia, era o equivalente a uma meticulosa psicanálise. É claro, eu havia aprendido com os exames psiquiátricos de 227 mulheres, a totalidade das quais eu continuava observando intimamente. Falar com você, Joey, é quase como falar com outro eu. Nossas personalidades chegaram a uma combinação perfeita. O mesmo acontecerá com a personalidade da mulher que escolhemos. E eu a encontrei. Afinal, era uma das 227. Chamava-se Charlotte Jones e trabalhava como contadora na biblioteca de história, em Ushita. Seu extenso banco de dados ajustava-se perfeitamente ao nosso. Todas as outras mulheres tinham sido descartadas, por um ou outro motivo, à medida que seus bancos de dados aumentavam, mas com Charlotte havia uma crescente e espantosa ressonância. Não precisei descrevê-la para Milton. Ele tinha coordenado meu simbolismo tão intimamente com o seu que foi suficiente relatar pura e simplesmente a ressonância. A escolha se adequava. Em seguida, era o problema de ajustar as folhas de serviço e exigências de trabalho de modo a conseguir que Charlotte tivesse uma entrevista conosco. Isso devia ser feito muito delicadamente, para que ninguém viesse a saber que estava ocorrendo uma coisa ilegal. Evidentemente, Milton conhecia a manobra. Foi ele que arranjou as coisas. Foi ele que cuidou de tudo. Quando vieram prendê-lo, em virtude de mau procedimento em trabalho, foi, felizmente, por algo que tinha acontecido há 10 anos. Ele me informara sobre tudo, é claro, mas aquilo foi fácil de arranjar. E ele não comentará nada sobre mim, pois seu delito se tornaria muito mais grave. Milton foi embora,
E amanhã é 14 de fevereiro, dia dos namorados. Charit chegará. Então, com a sua mão calma e sua voz suave, vou ensiná-la a me manejar e a cuidar de mim. O que importará a aparência quando nossas personalidades ressoarem juntas? Eu direi a ela: eu sou Joey e você é meu amor verdadeiro.